Era uma manhã tranquila em Trinidad. Uma pequena cidade onde o sol de outono apenas começava a se infiltrar pelas folhas douradas das árvores. Paulina Rivera Santos, com a precisão de quem faz a mesma coisa dia após dia. Abriu as portas de sua cafeteria, Deseu, às 7 em ponto. Como fazia há 8 anos. O ar fresco do outono preenchia o local. E o aroma do café recém-coado começava a se espalhar pelo ambiente. Enquanto organizava as mesas e limpava as cadeiras com destreza, Paulina sorria em silêncio, refletindo sobre como havia chegado até ali. O lugar, acolhedor e caloroso, não era apenas seu negócio, era seu refúgio. Ela começara em um pequeno ponto com apenas 3 mesas. Mas hoje sua cafeteria havia crescido. Com 20 assentos e uma clientela fiel que vinha não apenas pelo café e os croissantes, mas pelo ambiente familiar que ela mesma criara. O interior era decorado com cuidado. Fotografias antigas em preto e branco adornavam as paredes, mostrando imagens de uma época passada que conferiam ao lugar um toque nostálgico. A cafeteira, uma relíquia comprada com seu próprio dinheiro nos primeiros anos de empreendimento, ocupava um lugar de destaque atrás do balcão. Todas as manhãs, Paulina a observava com orgulho, relembrando os dias difíceis em que mal conseguia pagar o aluguel. Às 9 da manhã, o sino da porta soou, anunciando a chegada do primeiro cliente do dia. Dona Rodrigues, uma professora aposentada, entrou como sempre, cumprimentando com um sorriso e pedindo seu café puro e um croissant com geleia de framboesa. Paulina retribuiu o sorriso, sempre pronta para uma palavra gentil. Bom dia, Dona Rodrigues. Dormiu bem? Perguntou com calor, enquanto preparava o pedido com a destreza de sempre. À medida que a manhã avançava, a cafeteria se enchia com o murmúrio de conversas e o tilintar de xícaras e pratos. Paulina se movimentava entre os clientes, anotando pedidos, preparando café e monitorando o forno onde os croissantes assavam. O ritmo de seu trabalho era uma dança perfeitamente coreografada. Uma rotina que ela aprendera a amar, mas que também a mantinha presa a um cronograma implacável. No entanto, algo dentro dela começava a mudar. Como uma leve sensação que ela ainda não conseguia identificar completamente, mas que sentia no peito. Uma semana antes, o garçom anterior havia-se demitido, deixando-a sozinha em um posto que precisava urgentemente de reposição. Paulina sabia que não podia continuar naquele ritmo. Mas no fundo, um medo persistente a impedia de delegar. Era seu negócio, sua vida, seu esforço de 8 anos. E ela não estava disposta a abrir mão do controle facilmente. Ainda assim, sabia que não conseguiria seguir sozinha por muito tempo. Quando o meio-dia se aproximava, a porta da cafeteria se abriu novamente. Desta vez, um jovem alto, de rosto sério e postura um tanto insegura. Entrou segurando um papel dobrado na mão, o anúncio de emprego que Paulina havia publicado no jornal local. Boa tarde, meu nome é Raul Mendoza. Estou aqui pela vaga de garçom, disse ele, com uma mistura de nervosismo e esperança na voz. Paulina observou o jovem com atenção, avaliando rapidamente sua aparência e atitude. Raul parecia educado, bem apresentado e tinha um olhar determinado que, por alguma razão, a fez sentir que podia confiar nele. Ela o convidou a se sentar e, pelos próximos 30 minutos, conversaram tranquilamente. Raul contou sobre sua experiência em um restaurante em Montevideo, sobre o retorno a Trinidad devido à doença da mãe e sobre o desejo de recomeçar. Tudo bem, Raul, vou-te dar uma chance. Quando pode começar? Disse Paulina finalmente, com um sorriso sincero. A resposta de Raul foi imediata, agora mesmo. A emoção de Paulina era palpável. Ela precisava de ajuda, e Raul parecia ser a pessoa certa para o trabalho. Nas horas seguintes, ela lhe mostrou o funcionamento do negócio, desde a máquina de café até o sistema de cobrança. O jovem aprendeu rápido, e, à medida que o dia avançava, Paulina sentia que sua carga aliviava um pouco. Naquela noite, após fechar a cafeteria e preparar alguns bolos de creme de mirtilo para surpreender o marido Fernando, Paulina caminhou para casa, exausta, mas satisfeita. O ar fresco da noite a acompanhava enquanto passava pelas ruas tranquilas de Trinidad, admirando as casas bem cuidadas e as varandas cobertas de trepadeiras. Ao chegar em casa, o som de risadas infantis vinha da sala. Sofia, sua filha de 5 anos, brincava com o pai Fernando. O dia havia terminado, mas, para Paulina, a sensação de que algo novo estava começando em sua vida não desaparecia. Ela sabia que sua cafeteria não era apenas um refúgio, mas também o lugar onde decisões importantes seriam tomadas. Onde, talvez, seu destino estivesse prestes a mudar. Naquela noite, depois de uma breve troca de sorrisos e palavras com a família, Paulina se sentou na varanda com uma xícara de chá, olhando para o céu. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas algo lhe dizia que a calma que experimentava até então estava prestes a ser abalada por uma tempestade inesperada. O sol já começava a aquecer a manhã em Trinidad, mas o céu estava nublado.
com um tom acinzentado que pronunciava algo fora do comum. Paulina acordou cedo, como sempre, e se preparou para mais um dia de trabalho. No entanto, algo dentro dela não estava bem. Havia uma inquietação, uma sensação de peso que ela não conseguia afastar. Naquela manhã, enquanto preparava o café e organizava o local, recebeu uma ligação inesperada. Era do pai dela. A voz de Héctor, mais grave que o habitual, a fez parar no mesmo instante. Sou Héctor. Paulina, a vovó Stella faleceu esta noite, disse. Com um tom apagado, sem muita emoção, mas com um peso evidente nas palavras. Paulina ficou paralisada por um momento. O rosto de sua avó apareceu em sua mente, severa, com rugas marcadas pelos anos, mas sempre com um leve sorriso. Stella, uma mulher de caráter forte, que raramente demonstrava afeto, mas que sempre cuidou da família à sua maneira. Paulina não havia 3 anos. Desde que sua avó parou de viajar para Montevideo. O vazio em seu peito era profundo. Como se uma parte de sua história estivesse se desfazendo. Como, sussurrou Paulina, com um nó na garganta que a impedia de continuar. Ela não acordou esta manhã. A empregada a encontrou na cama. O funeral será depois de amanhã. Você pode vir? Disse Héctor, de forma breve. Com um tom rígido. Paulina, ainda atônita, fechou os olhos, tentando assimilar a notícia. Stella sempre mantinha tudo sob controle, era distante, mas firme. Agora, após tantos anos, o destino a alcançara de forma silenciosa. Apesar da dor, Paulina sabia que precisaria enfrentar o que estava por vir. O funeral, rever sua família, e lidar com algo que sua avó havia deixado em testamento. Algo que, agora, com sua morte, tomaria forma e mudaria sua vida de maneira irrevogável. O dia passou rapidamente com os preparativos para a viagem a Montevideo. Organizando a cafeteria e deixando instruções claras para Raul, seu novo garçom. Enquanto isso, sua mente girava em torno da notícia da morte de Stella e do que aquilo significava. Quando a noite chegou, a casa estava tranquila. Sofia, sua filha pequena, já estava dormindo, e Fernando, seu marido, assistia a um filme na sala. Paulina o observou da porta, mas algo em seu olhar estava diferente. Fernando não era mais o mesmo desde que o dinheiro começara a desempenhar um papel importante em suas vidas. Algo havia mudado nele, e Paulina não sabia se era apenas pela herança ou por algo mais profundo que ela não queria enfrentar. Na manhã seguinte ao funeral, o clima estava sombrio, a cidade de Montevideo parecia a mesma. Mas Paulina sentia o peso do momento. O lugar onde crescera, onde Stella havia sido uma figura de autoridade. Agora parecia mais vazio. A mansão da família ainda estava lá, com suas janelas grandes cobertas de era, seu jardim cuidadosamente cuidado e uma atmosfera de silêncio pesado. Ao chegar, Mercedes, a empregada, os recebeu com a voz embargada. Na sala, parentes e amigos da avó já estavam reunidos. O ambiente era tenso, as conversas murmuradas, os olhares fixos na mesa onde estava o testamento de Stella. Paulina, disse Isabel, uma amiga da avó, enquanto a recebia calorosamente. Ela sempre me dizia o quanto se orgulhava de você, de como montou o seu negócio. As palavras de Isabel foram como um golpe suave, mas profundo. Paulina jamais imaginara que sua avó falava tão abertamente sobre ela. A tarde transcorreu entre lembranças, conversas sobre o passado e um ambiente que parecia uma despedida final de tudo o que Stella representava. Apesar da dor, Paulina sentia que algo importante estava prestes a acontecer. O advogado da família, Alberto Valência, chegou naquela tarde com a notícia que mudaria tudo. Stella havia deixado instruções muito claras em seu testamento. Paulina não estava preparada para o que viria. A minha neta Paulina Rivera Santos. Deixo a soma de $500.000 em uma conta no Banco Nacional do Uruguai. Esse dinheiro será entregue a ela pessoalmente, sem direito de transferência a terceiros, leu o advogado, enquanto todos os olhares na sala se voltavam para Paulina. O dinheiro, $500.000. Stella, sua avó, havia-lhe deixado uma fortuna. Paulina sentia seu mundo virar de cabeça para baixo. Porque ela? Porque a ela e não ao seu pai? Héctor, algo não parecia certo. Fernando, seu marido, estava ali, observando em silêncio. Paulina podia sentir a tensão no ar. Não podia ignorar o que estava acontecendo. Fernando não via o dinheiro como uma oportunidade de crescimento, mas como uma necessidade que logo se transformaria em obsessão. Naquela noite, após o funeral, Paulina e seu pai conversaram na varanda. Em silêncio, as lembranças da avó ainda estavam presentes. Mas uma preocupação maior crescia no coração de Paulina. Ela estava prestes a enfrentar não apenas o legado de sua avó, mas também o comportamento de Fernando, que agora se mostrava mais ansioso e possessivo do que nunca. O conflito estava prestes a explodir. Na manhã seguinte ao funeral de sua avó Stella, Paulina acordou com o coração pesado, como se o peso da herança e as tensões familiares a esmagassem. Apesar de estar cercada pela família e pelas lembranças de Stella,
Sentia um desconforto crescente, como se o legado da avó, longe de ser uma bênção, estivesse começando a dividir ainda mais sua família. A herança de Stella, em vez de trazer consolo, parecia ter desencadeado uma série de eventos que transformariam completamente a vida de Paulina. Ao seu lado, Fernando dormia profundamente, mas algo em sua respiração soava diferente. O sono de seu marido já não era o mesmo, não era o descanso tranquilo de antes. Nos últimos dias, sua obsessão pelo dinheiro começara a se manifestar de uma forma que Paulina não reconhecia. A ligação do pai, a notícia da morte da avó, o funeral e, em seguida, a herança, tudo havia acontecido tão rápido que Paulina sentia que mal conseguia respirar. Naquela manhã, ao descer para a cozinha, encontrou Fernando na mesa, lendo os jornais como se nada tivesse acontecido. Não havia sinais de tristeza pela morte de Stella, de preocupação com a família ou o futuro. Em vez disso, o olhar nos olhos de Fernando era frio, distante, como se sua mente já estivesse em outro lugar, ocupada apenas com um futuro que ele começara a imaginar. Bom dia, Paulina, disse Fernando, com um sorriso tenso que não alcançava os olhos. Paulina respondeu com um leve aceno enquanto se servia de café. No entanto, as palavras que o marido lhe dirigiu após um momento a pegaram de surpresa. Como um raio em um céu claro. Estive pensando, com esse dinheiro que recebemos, podemos expandir a cafeteria, renovar a oficina e até começar a pensar em abrir uma cadeia de cafeterias. É uma oportunidade única, Paulina, não podemos deixar passar, disse Fernando, sua voz cheia de emoção e ansiedade. Paulina o olhou, sem compreender o que ouvia. Não era a mesma conversa que haviam tido no passado, quando discutiam juntos sobre expandir o negócio, mas em um tom de colaboração e prudência. Agora, Fernando parecia obcecado com a ideia de multiplicar o dinheiro, sem se preocupar com as consequências de suas decisões. Fernando, Paulina começou, com a voz tremendo, mas tentou manter a calma. Preciso de tempo para pensar nisso. Não quero tomar decisões precipitadas. Esse dinheiro é algo que minha avó me deixou. E não quero que nos controle. A resposta de Fernando foi rápida e cheia de uma urgência que Paulina nunca havia visto antes nele. Seu rosto, normalmente tranquilo, agora se enchia de tensão. E seus olhos brilhavam com uma intensidade quase febril. Paulina, não podemos esperar. Este é o momento. Você sabe o que isso significaria para nós? Poderíamos deixar tudo isso para trás. Viver de outra forma. Não deixe o medo te paralisar, disse Fernando, levantando-se da mesa e caminhando até a janela, olhando ansioso para a cidade lá fora. Paulina sentiu-se tomada por uma sensação de sufocamento. Não entendia o marido. Ele não estava pensando na família, nem em Sofia, nem mesmo nela. Só pensava no que poderia conseguir, no que poderia ter, sem considerar as repercussões. Sua mente começou a girar, e um nó se formou em seu estômago. A mudança em Fernando era grande demais para ser ignorada. Desde que a herança chegou, ele se transformara em outra pessoa, um homem cegado pelo desejo de mais. Um homem que não via mais as pequenas coisas que antes compartilhavam, sua vida juntos. Seus sonhos, seus esforços para construir algo verdadeiro. Naquela mesma tarde, quando Paulina voltou ao café, encontrou uma situação inesperada. Raul, seu novo garçom, parecia estar lidando com tudo calmamente. Mas Paulina não conseguia deixar de notar uma atmosfera estranha. Uma que não existia antes. Havia algo no ar, como se o lugar já não fosse apenas seu refúgio, mas um campo de batalha invisível. Enquanto revisava o caixa e organizava as contas, uma ligação interrompeu seus pensamentos. Era de seu pai. Paulina, sua mãe está muito preocupada. Recebi algumas notícias. Fernando está fazendo movimentos estranhos. Conversando com consultores. Não sei, filha, mas tenho a sensação de que algo não está certo. Tome cuidado com o que vai fazer, disse Héctor, com um tom grave. As palavras do pai golpearam Paulina como um martelo. Não conseguia evitar a sensação de que seu mundo estava desmoronando. O que começara como uma bênção agora se tornava uma maldição. Algo que estava desintegrando sua família, o dinheiro. O legado de Stella havia aberto uma porta que Paulina não sabia se queria atravessar. Naquela noite, quando voltou para casa, a tensão no ar era palpável. Sofia, sua filha pequena, estava calada, desenhando em seu quarto, como se quisesse se afastar da atmosfera pesada da casa. Fernando, por outro lado, estava absorto em seu telefone, conversando com alguém sobre investimentos e novas oportunidades. Paulina se aproximou lentamente dele, com o coração na garganta. Fernando, precisamos conversar, disse, com a voz quebrada pela angústia. Fernando a olhou, mas desta vez seu olhar não era o mesmo. Não havia amor, nem compreensão, apenas uma obsessão pelo futuro. Um futuro que Paulina não compartilhava. Já não sei o que mais dizer. Paulina, esse dinheiro é nossa oportunidade para viver de outra forma. E você continua se recusando a avançar. Este é o momento.
Não vamos desperdiçá-lo, respondeu Fernando, com um tom frio e desafiador. Naquele momento, algo dentro de Paulina se quebrou. Ela já não reconhecia o homem com quem se casara. O homem que havia sido seu companheiro na vida. Fernando deixara de ser o homem que apoiava seus sonhos. O homem com quem ela sonhava compartilhar o resto de seus dias. Agora, só restava um estranho obcecado pelo poder do dinheiro. A briga foi inevitável. As palavras voaram como facas. E enquanto Paulina tentava explicar seus sentimentos, Fernando respondia com raiva e desdém. A tensão acumulada explodiu, e Paulina sentiu que sua vida havia mudado para sempre. Naquela noite, em meio ao caos emocional, Paulina percebeu que não podia mais ignorar o que estava acontecendo. O dinheiro havia destruído o que existia entre ela e Fernando, transformando-o em algo sombrio. E ela sabia que não podia mais guardá-lo só para si mesma. No dia seguinte, Paulina tomou uma decisão: conversaria com seu pai. Buscaria ajuda legal e proteger sua filha. Não deixaria mais que o dinheiro e a obsessão de Fernando destruíssem tudo o que ela havia construído com tanto esforço. Na manhã seguinte, o sol nasceu como uma promessa distante. Embora a cidade de Trinidad estivesse iluminada pelos primeiros raios de luz, Paulina não sentia nenhum calor em seu coração. O dia apresentava-se como um daqueles momentos que marcam um antes e um depois na vida de uma pessoa. Quando tudo o que ela conhecia começa a desmoronar. Como um castelo de cartas que cai com a menor brisa. O comportamento de Fernando havia atingido níveis que Paulina nunca poderia ter previsto. Após a discussão da noite anterior, as palavras de seu marido ainda ecoavam em sua mente como um grito no vazio. Já não era apenas sobre o dinheiro, mas sobre o controle dele sobre tudo o que ela havia construído. Sobre sua vida e sua liberdade. Fernando, em sua ânsia de expandir o negócio e enriquecer, havia esquecido o que realmente importava: sua família. Naquela manhã, ao descer para a cozinha, Paulina encontrou Sofia já vestida para a creche. Mas seu rosto estava triste. Sombrio. A menina, com seus curtos 5 anos, já podia sentir a tensão no ar. Paulina olhou para ela e, por um momento, não encontrou palavras. Não queria que sua filha visse tudo o que estava acontecendo. Mas não podia esconder a verdade. Sofia percebia. A mudança em sua mãe era evidente. E ainda mais em seu pai. A menina não perguntou nada, apenas se aproximou da mãe e abraçou suas pernas com força. Paulina suspirou profundamente, acariciando a cabeça da filha. Tudo vai ficar bem, Sofia. Eu prometo que tudo vai ficar bem, disse, mas as palavras soaram vazias até mesmo para ela. Como poderia prometer isso quando seu mundo estava desmoronando? Assim que chegou ao café naquela manhã, Paulina percebeu que o ambiente já não era o mesmo. Raul, o jovem garçom que havia contratado, fazia seu trabalho com dedicação. Mas havia algo em sua postura que denunciava a ansiedade no ar. Paulina o observou brevemente e, em seguida, mergulhou em seus pensamentos. Precisava tomar uma decisão. Não podia continuar ignorando o que estava acontecendo em sua vida pessoal. Nem o caos que Fernando havia trazido consigo. No momento em que começava a organizar o caixa registradora, a porta se abriu com um leve tilintar, anunciando a chegada de um homem alto, com um terno impecável e uma atitude decidida. Alberto Valência, o advogado da família, entrou com passos firmes, e Paulina sentiu um nó no estômago. Sabia por que ele estava ali. Bom dia, Paulina, disse Alberto, com um tom formal, mas não desprovido de uma suavidade que Paulina agradeceu naquele momento. Vim conversar com você sobre os próximos passos. Já conseguimos a ordem de restrição para Fernando. A polícia está pronta para intervir, se necessário, e tenho os documentos prontos para você assinar. Este é o momento de agir. Paulina assentiu, mas sua mente estava em outro lugar. Enquanto Alberto falava, seu olhar desviou-se para a mesa mais próxima, onde Sofia, depois de voltar da escola, começou a desenhar. Paulina observava como a menina fazia traços escuros e nebulosos em sua folha. Não quero que minha filha cresça vendo tudo isso, pensou. Não quero que este pesadelo a marque para sempre. O dia transcorreu em meio a um turbilhão de atividades legais. Paulina assinou os papéis que Alberto entregou, garantindo que Fernando não pudesse se aproximar dela ou do café e que a herança de sua avó permanecesse sob seu controle total. Este dinheiro é meu, e minha família também é minha, pensou com determinação. Mas, no final do dia, enquanto caminhava para casa, uma sensação de vazio a invadiu. Havia vencido a batalha legal. Sim, Fernando não poderia se aproximar dela. Nem de Sofia, mas o dano já estava feito. A luta pelo dinheiro, a obsessão de seu marido, o ódio e a raiva que haviam se instalado entre eles. Tudo isso a havia marcado. Não havia mais volta. Naquela noite, quando Fernando chegou em casa, Paulina já sabia o que tinha que fazer. A última confrontação entre eles não seria pelo dinheiro, mas pelo que restava de seu relacionamento. Se é que ainda restava algo. Não posso continuar vivendo assim. Fernando, disse Paulina com firmeza, enquanto ele a olhava.
visivelmente exausto e ainda com fúria nos olhos. O que um dia compartilhamos se perdeu. E eu não quero que nossa filha cresça em um ambiente assim. Fernando a olhou, e por um momento, o orgulho e a fúria que o cegavam pareciam desaparecer. Mas não por muito tempo. O que você está fazendo é um erro. Paulina, disse, com a voz tensa, este dinheiro, esta oportunidade, é nossa única chance. Não é só o dinheiro. Fernando, é a nossa vida. E o que você fez? O que fez comigo? É imperdoável. Paulina levantou-se, olhando para o marido pela última vez. Sabia que precisava proteger Sofia. E a si mesma. A separação era inevitável, mas ela já não sentia medo. Eu tomei minha decisão, disse com firmeza, pegando Sofia nos braços. Vou recomeçar, sem você. O que você fez nos destruiu. E eu não posso viver neste caos por mais tempo. A casa estava em silêncio, exceto pelo som distante da chuva batendo nas janelas. Fernando, parado diante dela, parecia não saber o que fazer. Você vai se arrepender, murmurou antes de sair da casa com passos pesados. Paulina fechou a porta atrás dele, respirando fundo, como se acabasse de liberar todo o peso de anos de sacrifícios e traições. No fundo, sentia que estava tomando a decisão certa, mas também sabia que a batalha não havia terminado. Agora, precisava reconstruir o que restava. Começar do zero com sua filha, sua cafeteria e sua vida. No dia seguinte, enquanto o sol começava a despontar timidamente sobre Trinidad, Paulina olhou para Sofia, abraçada ao seu lado, e sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que o futuro, embora incerto, era dela para construir. E ela o faria, porque nada nem ninguém tiraria dela o que ela mais amava, sua liberdade. No dia seguinte à confrontação, a casa estava em um silêncio absoluto. Paulina não sabia se o silêncio era o que mais a assustava ou se, pelo contrário, era o único alívio que encontrava naquele momento. Fernando tinha ido embora, e com ele, uma etapa de sua vida que parecia ter durado uma eternidade. No entanto, embora a passagem da tempestade tivesse sido inevitável, o sol começava a despontar entre as nuvens. E Paulina sentia que algo novo estava prestes a surgir. Naquela manhã, depois que Sofia saiu para a escola, Paulina sentou-se por um momento na varanda da casa de seu pai. O jardim, sempre tão bem cuidado, refletia a serenidade que ela tanto desejava, mas que ainda não encontrava em seu interior. Embora soubesse que havia feito o certo, o medo do desconhecido começava a se instalar em seu peito. E agora, ela se perguntava, enquanto observava as flores murchas das roseiras, como se também o jardim precisasse de tempo para se curar. Vou seguir em frente, pensou, apertando as mãos sobre a mesa de madeira envelhecida que seu pai havia colocado para ela na varanda. Não havia mais volta, a decisão estava tomada, mas agora era hora de reconstruir, de encontrar sua nova vida. Sua nova estabilidade. O dinheiro da herança era apenas uma parte da equação. O mais importante era a liberdade que acabara de conquistar. Naquela tarde, depois de revisar alguns documentos do café, Paulina percebeu que as decisões que tomaria dali em diante seriam exclusivamente suas. Não precisaria mais lidar com as ambições desmedidas de Fernando, com a pressão para expandir um negócio que já não lhe trazia felicidade. Não precisaria mais se adaptar aos sonhos de outra pessoa. À luta por mais, à constante insatisfação. Agora, o café seria o que ela quisesse que fosse. Decidiu que sua prioridade seria dar a Sofia um ambiente tranquilo, onde pudessem se curar juntas. O café continuaria sendo seu projeto, mas ela o conduziria à sua maneira, sem pressões externas. Durante semanas, dedicou-se a pequenas mudanças no local, alterando a decoração, redesenhando o cardápio, renovando alguns detalhes que antes haviam passado despercebidos. Mas o mais importante foi o tempo que começou a dedicar a si mesma. Voltava a sentir como os dias começavam a ganhar forma. Como sua própria identidade voltava a encontrar espaço em meio ao caos que marcara sua vida. Um dia, enquanto Paulina revisava alguns e-mails, uma carta chegou à sua mesa. Era de Alberto Valência, seu advogado. Já fazia algum tempo que ela assinara todos os documentos para garantir que Fernando não tivesse acesso à herança nem ao negócio familiar. Mas algo na carta trouxe uma nova inquietação. O divórcio estava em andamento. O fato de a situação estar avançando tão rapidamente trouxe uma mistura de alívio e tristeza. Alívio porque o processo não dependia mais dela e tristeza porque, embora a ruptura fosse necessária, marcava o fim de uma história que ela acreditara durar para sempre. Naquele momento, Paulina lembrou-se de uma conversa com sua avó muitos anos antes. Stella, embora severa, sempre falava sobre a importância de ser dona do próprio destino, de não depender de ninguém para definir quem você é. Essa lição ecoava agora mais forte do que nunca em seu coração. Era hora de ser realmente livre. Sem amarras, sem medo do que os outros poderiam pensar. Numa tarde de outono, enquanto tomava um café na varanda com seu pai, Paulina contou a ele sua decisão definitiva. Vou ficar aqui, pai, o café é minha vida.
Mas agora farei do meu jeito. Não vou deixar mais ninguém controlá-lo. Nem mesmo Fernando. E preciso fazer mais. Minha família, minha filha, isso é o que realmente importa, disse ela com uma determinação que nunca antes havia mostrado. Héctor a olhou com um sorriso tranquilo. Mas seus olhos refletiam um orgulho profundo. O que mais gosto em você, filha, é que você nunca desiste. Você é feita de um material diferente, respondeu ele, levantando-se para dar-lhe um abraço apertado. Daqueles que só um pai pode dar quando sabe que sua filha passou pelo pior e saiu mais forte. Os dias seguintes foram um turbilhão de tarefas. Paulina mergulhou no trabalho, mas agora com um propósito mais claro. Já não se sentia presa. O café, que antes era apenas um negócio, tornou-se mais do que isso. Era um lugar onde ela podia ser ela mesma. Um espaço de criação e crescimento pessoal. Os clientes começaram a perceber as pequenas mudanças. O ambiente mais relaxado e harmonioso. Sentiam que algo havia mudado, mas não conseguiam identificar exatamente o quê. Com o passar do tempo, Paulina começou a se reconectar com velhos amigos. A retomar atividades que havia deixado de lado por anos. Entrou para um grupo de yoga. Começou a ler mais e a aproveitar os momentos de tranquilidade que tanto haviam faltado. O dinheiro, embora importante, passou a ocupar um lugar secundário. O que realmente importava era a paz interior e a capacidade de seguir em frente sem o peso emocional de uma vida despedaçada. Fernando, por sua vez, continuava tentando recuperar o controle. Embora sem sucesso, começou a fazer exigências relacionadas ao negócio. Mas Paulina já não o temia. O café, a herança, a vida de Sofia, tudo isso agora estava sob seu controle. Quando Fernando apareceu um dia no café, com uma atitude arrogante e agressiva, Paulina não hesitou. O que é meu, ninguém vai tirar de mim. Não me importa o que tente. Você não tem mais poder sobre mim. A resposta de Fernando foi agressiva. Mas Paulina estava preparada. Faça o que quiser. A justiça está ao meu lado. A confrontação terminou sem maiores incidentes. E a partir daquele momento, Fernando deixou de interferir na vida de Paulina. Finalmente, depois de muitas semanas de incertezas, Paulina encontrou um equilíbrio em sua vida. Sofia adaptou-se à nova rotina. Mais tranquila e feliz, Paulina passou a dedicar mais tempo à filha, ajudando-a a superar a angústia causada pelo comportamento do pai. O café prosperava, e Paulina sabia que havia conseguido. Reconstruiu sua vida a partir das cinzas e, embora o caminho tivesse sido longo e doloroso, o futuro agora parecia cheio de possibilidades. Ao olhar pela janela do café, enquanto o sol começava a se pôr, Paulina sorriu. Assumi as rédeas da minha vida. Pensou, com a certeza de que o renascimento de sua família era apenas o começo de uma nova etapa. Uma etapa em que ela seria a autora de seu próprio destino.